Fala moçada, como é que vocês estão? Mais um AceroCast aqui e hoje estou aqui com o Diro Roccari da Solusolo. Satisfação, Diro. Como é que tá? Minha. 100%? Sim, 100%. É daqui de Carmópolis de Minas? Não, um pouquinho mais para baixo, é sul de Minas Gerais, Varginha. Varginha, já Terra do tive em IP. Varginha também. Fez boa viagem? Sim, tranquilo. Show de bola. Então, Diro, hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito da parceria, falar um pouco da empresa, falar um pouco da Solusolo, do Kaizen, que é o produto de vocês, que é esse condicionador de solo biológico, como você estava explicando para mim agora há pouco. Mas eu também gostaria de entender quem que é o Diro, cara. Quem que é essa pessoa, quem que é esse profissional. Conta para nós, se apresenta um pouquinho para nós, Diro. Qual que é a tua formação, onde você já trabalhou, conta um pouquinho daquilo que Sim. você já fez dentro desse caminho, dentro do agronegócio. Então, eu sou o Diro Roccari, eu sou casado, pai de um menino, aí vai fazer, próximo de fazer completar 2 anos. Legal. Então, sou tradicionalmente descendente de japonês e filho de produtor rural e de produtor de tomate especificamente, né? Então, sempre envolvido no cultivo. Meu pai, desde 1962, envolvido nisso tudo. E também aí eu vim trabalhar com meu pai, não sou engenheiro agrônomo, eu acho que um ponto importante, que eu acho que me dá liberdade poética de estudar muito mais e ver muito mais coisa inovadora em artigos científicos e trazer para esse mercado do que quem foi graduado metodologicamente só naquilo, né? Então, isso daí me trouxe muita novidade nisso. Fui diretor da maior empresa produtor de tomate de mesa do Brasil, então imagina, tinha o conhecimento de tudo que eu tive lá, hoje ainda ela é a maior produtor de tomate de mesa, são 750 hectares de tomate envarado. Nossa senhora, Então, cara. então tive um acúmulo de profissional muito grande ali e lá que surgiu os primeiros protótipos do que veio a ser o Kaizen, do que veio surgir a Solusolo. A Solusolo foi um embrião lá. Então imagina, a gente tinha uma vasta, era muito assediado por tudo quanto é empresa de todos os setores, e quando a gente fez os primeiros protótipos desse produto, a gente viu um resultado que nunca tinha visto. Então, Legal. é uma forma, quando a gente saiu, tinha um non-compete, né? Então, então cede isso daqui pra gente que a gente vai patentear. Foi praticamente foi nível de teste ali mesmo, para que se tornasse aquilo que é hoje. Sim, normalmente os produtos saem do laboratório e vêm para o campo. Esse foi o contrário. Surgiu no campo, campo voltou para o laboratório para estabilizar, ver o porquê que funcionava, para trazer os conhecimentos e fazer tudo isso. Então, nesse período também, até o produto fica pronto, ser registrado, eu cheguei a vender o produto assim para teste, como para validar o produto. Ficava vendendo 500 litros por semana, eu pegava até a embalagem de volta. Olha só, cara. E o produtor comprando, produtor de tomate, validando em tomate também. Então, e quando surgiu já produto registrado, tudo, a primeira coisa que a gente vislumbrou foi a partir parceiro, né? Tem um share grande lá, eles trabalham bastante com tomate, tem essa cultura, a empresa nasceu também com isso, então ela vai ser o parceiro ideal, foi um dos primeiros lugares que a gente bateu. Cara, que show, que show. Deixa eu te perguntar, Dilo, como é que você vê, porque realmente, essa linha de raciocínio que você trouxe, de que a maioria dos produtos hoje no mercado saem do laboratório e vão para o campo. Sim. Né? Como que você acredita que o produtor rural enxergou isso da Solusolo quando o produto estava sendo testado, talvez ali sem um rótulo inicialmente, um produto fabricado, vamos dizer assim, com tamanho carinho para poder estar fazendo com que ele conseguisse ter resultado e depois ver esse produto pronto na mão dele, né? Como que o produtor rural, que é cliente de vocês lá na região de vocês, o tomateiro, como o pessoal fala, como que ele reagiu a isso no começo do trabalho? Ele reagiu, olha, como todo agrônomo que vai abrir campo, áreas de expansão, ele tem que primeiro ele se vende. Justo. Então você chega trazendo boas informações, trazendo conteúdo técnico do que vai agregar para aquele produtor, e ele te compra nisso daí. Nisso daí ele ganha confiança e acaba testando o seu produto. Então, primeiro você se vende. Então, aí você vende depois o produto sem rótulo, você vende tudo. Mas se você não for para o campo para levar informação relevante para o produtor, nem sai de casa, né? Então, o ponto de vista do Diro não foi somente o produto, foi a assistência técnica e o trabalho como um todo. Sim. Então, isso é um pilar da Solusolo que a gente acredita bastante nas formações técnicas também internamente para se ter isso. Porque senão é mais um no campo, disputando preço e principalmente incomodando o produtor, né? Disputando o tempo do produtor, que é muito escasso. E o tempo de todo mundo é escasso, mas o produtor sempre está muito ocupado, né? Então, bons clientes sempre são ocupados, né? Então, Ô Diro, pegando pelo ponto de vista de você ser filho também de produtores rurais, de tomate, né, lá ali no sul de Minas, sendo filho de produtor rural, como que você avalia hoje a maneira como o profissional agronômico atende o produtor rural,
acredita que tem muito a melhorar ainda? Tem algumas arestas que precisam ser podadas? Quais são, talvez, assim, as grandes dificuldades que o mercado vem sofrendo? Vamos trazer um pouco do ponto de vista do produtor rural. Como que o produtor enxerga isso? Você que é filho de produtor rural também. E aí tem, generalizando, né? A grande maioria tá Não, com, não poderia generalizar, mas para mas poder ficar mais amplo, pode ficar né? mais amplo, mas está muito deficiente em informações que vão ser levadas para o produtor e questões técnicas básicas. Se você pegar assim para dissecar uma análise de solo, pouca gente vai conseguir fazer. Não sabe, Não né? sabe, não sabe. Então eu me deparo com coisas básicas assim que agrônomos não estão conseguindo fazer, que são conversões de medida, e análise, regras de três, falei, coisas básicas, né? Uhum, Então, isso daí, como que você transmite uma confiança para o produtor, sendo que você não consegue coisas básicas que não é matéria nem de faculdade, são coisas aí de segundo grau, né, justo. de ensino médio. Então, é complicado. Então, se a gente for buscar, e até tem dados da Kainetec lá, que o que Uhum, você pega assim, um agrônomo de revenda, o que ele acaba influenciando para o produtor é muito uhum. baixo. É assustador assim, o nível que o agrônomo tá Tá chegando, né? de revenda, de cooperativas, tem um dado lá que é muito baixo. Né? Eu fiquei assustado. E em contrapartida, você vê, né, em grãos e outros cultivos, a crescente que está em consultorias. Né? Então, consultorias de pesquisa, tudo crescendo demais. O que que tu acredita que vai acontecer com esse mercado, Giro? Pensando que o lado dos consultores com mais experiência, abrindo consultorias próprias, indo para esse caminho de ter grandes carteiras de atendimento, como que você acredita que vai ser o mercado comercial a partir do momento que esses consultores e que o lado da assistência técnica talvez ele não seja tão solicitado pelo ponto de vista do cliente no final, porque ele vai ter o consultor dentro da propriedade, Uhum. né? O que você acredita que vai ser do mercado comercial daqui para o futuro? Olha, hoje vai ter que se reinventar bastante, porque a gente pega grandes grupos se consolidando também, produtores, né? Sim. Então, eu lembro que há 25 anos atrás, o maior produtor de tomate do Brasil plantava 1 milhão de pés. Uhum, Hoje, a realidade, 7 milhões e meio, 8 milhões de pés. Então, uhum, um único produtor. Então, ele já começa a formar corpo técnico. Alguns menores consultores, tem consultoria externa. Então, vai mudando bastante a tomada de decisão desse produtor. A gente não sabe, alguns cultivos ainda tem uma baixa adesão também pela nova geração. uhum. E os que estão aderindo também já estão vindo com mais bagagem, então estão fazendo agronomia e estão vindo com mais informação. Então, se for balizar pelo pessoal que está entrando agora no mercado e também pela nova geração dos produtores, esse produtor, esse profissional, ele vai ter que ser muito mais capacitado para levar informação para esse produtor rural que também vai estar mais capacitado, né? Justo. Então vai ter que ter um nível ali para atender, para gerar ali, para ter uma empatia forte entre os dois ali, para ele conseguir entrar no dia a dia do produtor muito maior. Então vai ter que avançar em níveis de gestão, não só nos agronômicos, mas avançar em níveis de gestão. Você pega muita gente aí que trabalha com café, com soja, com grãos, né? Não sabe Uhum. como é que se forma um preço, né? Por que a Bolsa de Chicago influencia, o que a Bolsa de Nova York influencia, e o que Exatamente. isso vai influenciar nos barters, no câmbio, preço de frete, preço de petróleo. Então isso é importante. Então, Eu falo que um dos diferenciais também, né, Diro, não é só entender daquilo que acontece para dentro da porteira do sim. produtor, porque vou dar o meu ponto de vista como agrônomo também. O produtor rural, dentro da porteira, ele entende tudo aquilo que está acontecendo. Ele pode não, às vezes um detalhe pode passar despercebido, algo nesse sentido, mas ele sabe o que acontece. Ele sabe o que acontece dentro da propriedade dele. Ele tem esse ponto de vista. Mas eu falo que também o produtor rural da porteira para fora, esse domínio falta para Sim. ele. Na maioria dos Uhum. nossos produtores rurais a nível Brasil. E esse conhecimento de mercado, como você está trazendo para nós, pode ser uma grande lacuna, né? E ao mesmo tempo uma grande oportunidade para que os profissionais agronômicos possam se posicionar também. Como que você enxerga isso? Hoje é aquela coisa, né? O que derruba a gente não são as grandes pedras, né? A gente enxerga as grandes pedras e desvia delas, são as Uhum, pequenas, né? E aí exatamente. o produtor que está imerso no dia a dia, muitas vezes ele não consegue ver as pequenas, né? E aí cabe o olhar externo de um bom profissional para estar olhando esse entorno todo, que é mercado, tudo isso daí, Uhum, para estar auxiliando o produtor na melhor tomada de decisão. No final, quem vai tomar a decisão é o produtor mesmo. Mas ele precisa coletar, né? Beber de várias fontes para ter essa informação.
E aí é a forma como você se torna relevante para o produtor, né? Então, sem ter esse conhecimento de tudo que engloba o agronegócio, né, é impossível levar algo relevante para o produtor, né? Ô Diro, me fala uma coisa, pensando no ponto de vista de colocar relevância para dentro da propriedade, de conquistar a confiança do produtor rural, você acredita que a palavra do vendedor, a palavra do consultor, ela tem que vir, teria que ser a primeira, vamos dizer assim, primeira regra ou a primeira premissa, antes mesmo do objetivo dele, que é a venda? Você acredita que esse posicionamento profissional do consultor agronômico, ele tem que vir primeiro, antes do objetivo da meta, antes do objetivo da venda? Sempre vai ter que vir primeiro, né? Então, ele primeiro vai ter que ir lá e despretensiosamente oferecer um bom serviço, um bom acompanhamento para o produtor. A venda é um resultado disso tudo. Uhum, E também, se você está próximo do produtor, você enxerga as oportunidades de venda. Cabe esse produto aqui, cabe aqui, muda o manejo aqui, acerta uma dose ali. uhum, Se você está distante também, você não consegue você não consegue esse approach, essa aproximação com o produtor, você não enxerga oportunidade também. uhum. Então são duas coisas. Quem está próximo, além de ganhar a confiança, ter a primeira opção do produtor, ele enxerga mais oportunidade para dentro e cabe encaixar muita coisa. Enxerga perigo também, né? Com Hora de certeza. correr. Hora de correr, É, justo. é, é. Mas vamos lá, Diro. Agora, vamos dizer assim, um assunto sincero aqui. Eu sou consultor de vendas e eu trabalho dentro dos treinamentos de venda, técnicas de atendimento, de abordagem, de sondagem, né? Mas eu também gosto de perguntar pro profissional, entre perder a venda e perder a credibilidade, o que você prefere perder? Para perder a venda sempre. Então, o lado do perder o cliente, né, ele não pode estar em jogo, né? Uhum. Eu falo que inicialmente, o ideal pelo menos seria, né, a gente não pode estar mirando somente no ponto de vista do resultado, no resultado financeiro, mas eu tenho que genuinamente me preocupar com aquilo que o meu cliente vai ter, vai conseguir conquistar dentro da propriedade dele, né? Então, assim, o que você acredita, Diro, dentro daquilo que está acontecendo dentro dessa nova geração, dentro desse mercado que é tão competitivo, né? Como que a Solo se posiciona na hora de estar sendo o comercial para o produtor e ao mesmo tempo sendo esse ponto de conexão técnica, esse ponto de suporte técnico para ele? Como que a Solo se posiciona para esse momento, na hora de conquistar a confiança do cliente? Então, primeira coisa, assim, vender, todo mundo sobrevive é de venda mesmo, não tem Uhum, jeito, mas como que a gente pega essa confiança do produtor? Se a gente não tiver argumentos técnicos, não conseguir mostrar valor ao longo da cadeia também ou do produto, num teste, você uhum, está mostrando. Não adianta chegar só lá no final, vou colher e mostrar que o meu deu resultado, que aumentou em tantas sacas. uhum, Você tem que, ao longo de toda a cadeia, estar mostrando o valor que está incrementando e mostrando tudo isso. uhum, Então, esses são os pontos que precisam, e isso está respaldado com artigo. Falar até papagaio fala, né? Mas o que está respaldado isso com artigos científicos, com muita coisa que tem fundamento para que o produtor acabe tendo essa confiança de estar adquirindo o produto. Então, primeiro acontece aí, primeiro vem um lado do profissional. uhum, Primeiro você se vende, você mostra que você tem essa seriedade toda, você mostra os valores da empresa, que a empresa também tem essa preocupação de estar levando esse conceito todo. Eu acho que o fato da gente já ter trabalhado do outro lado também facilita muito. Então eu acho que isso facilita muito a gente ter a empatia com o produtor, né? A gente já uhum. passou por todas essa jornada que o produtor passa, né? Então eu acho que isso daí muda bastante. O produto que foi feito, que surgiu primeiro para o produtor para resolver um problema real para depois ir para o mercado. Então acho que isso daí inverte a lógica aí e mostra muito valor naquilo e mostra no que a gente acredita, no que a gente aprecia e apreciava quando estava do outro lado também, né? Legal, Diro. Legal pra caramba. Eu vejo que a Solução ela traz muitos valores, né? Sim, E esses valores, obviamente, eles têm raízes, né? E sim. geralmente essas raízes vêm da nossa criação, vêm da família, né? Eu gostaria de perguntar pra ti, Diro, quem que é o Diro depois que a porta da Solo fecha e o Diro vai pra casa? Quem que é o Diro como pai, como esposo? O que que o Diro valoriza? Como que é
como é ser um profissional que tem uma rotina tão intensa, né? Como que o Diro separa isso? Como que é o comportamento? Ou quais são os valores que o Diro consegue trazer de dentro de casa para fora da empresa também? E talvez aquilo que aconteça dentro da empresa trazer de benéfico para dentro de casa também? Como que você consegue conciliar, né? Como que você faz essa relação entre trabalho e família hoje? É, a vida é uma só, a vida é difícil falar que você vai separar a vida profissional do pessoal. A hora que você acorda, a hora que você está dormindo, você está pensando em trabalho. Uhum, Então, o que, que muda tudo? E quando você é um bom líder dentro de casa, você é bom líder fora. uhum, Então, todos esses valores tem que estar muito intrínsecos em você para conseguir fazer tudo isso. E fora, o que eu gosto? Estudo bastante. Hoje, muita filosofia clássica e muita literatura clássica, muito pouco livro de aeroporto, que eu acho que já li mais, já estou muito obeso disso. Então, mas muito estudo, desde do estudo técnicos agronômicos, mas também muita filosofia clássica, e tudo para melhorar essa parte. Eu acho que essa liderança, essa coisa, tudo que eu acho que tem mais de 500 anos, a gente tem que dar um pouquinho mais de atenção, né? concordo. E eu acho que isso que facilita. Então, se você é líder da própria vida, líder dentro de casa, líder no trabalho, tudo se engloba, né? Então, Uhum. fica muito mais simples. E a ética permeia por tudo isso. É difícil, né? E é a questão da coerência, né? Isso é o mais complicado, né? O discurso ser igual à prática. Então, tem muita gente, muitas empresas que são incoerentes. E isso que mais... eu não acompanho mais, mas antigamente tinha os dados, a Você S.A., que é bem antiga, né? Uhum. Que mais desmotivava os subordinados era essa incoerência do líder, né? Ele discursava uma coisa, mas a prática era totalmente diferente. Então, muito vigilante com isso, né? Como que eu sou? Será que eu estou sendo muito incoerente com as minhas atitudes, né? Cara, e que porrada que você deu agora, porque isso é algo que acontece o tempo todo dentro do Sim, nosso mercado e isso é mais comum do que parece, sim, né? Essa incoerência sim, entre o lado profissional, entre aquilo que o profissional prega e aquilo que ele realmente vive, né? sim, Aquilo que o profissional diz que faz e no final das contas ele não faz, né? Só que nós estamos também, Diro, num mundo muito artificial ao sim, mesmo sim, tempo, né? No sim. mundo de redes sociais, no mundo de conteúdos, e é importante a gente levar esse ponto de vista também. Até onde, Diro, que as pessoas estão tão capacitadas para poder escutar esse tipo de verdade? Será que a galera está preparada para poder começar a assumir essas responsabilidades de uma forma, talvez ali, não vou dizer somente dentro de casa, mas começar a assumir que para que eu possa atingir os resultados que eu gostaria, ou para que a minha empresa possa performar, ou para que a minha família possa estar conquistando aquilo que ela quer, ou para que a gente consiga estar equilibrando todos esses pratos, eu primeiro preciso viver aquilo que eu prego, né? Será que está todo mundo preparado para poder viver essa realidade? Eu acho que não tá, nunca terão também, nunca estarão, né? Eu acho que nunca estarão preparados, porque isso é dito há milhares Há de anos milhares e de milhares anos. de anos. Se for ver aí, Jesus Cristo passou 2000 e tantos anos, já deixou escrito isso, propagandeava muito isso. Aham. Então, eu acho que é um desequilíbrio. Pode ser que aumente a proporção numa época, caia, mas tudo é Uhum. cíclico, né? Como a agricultura é muito cíclica, tudo é muito cíclico. Então, Mas de 0 a 10, onde você, de 0 a 10, quanto que você acredita que impacta a pessoa viver aquilo que, como é que fala, pregar aquilo que vive, né? Até onde que isso impacta dentro da vida profissional dela? Porque, vamos ser sinceros, no ponto de vista, quando a gente entrega resultado para o produtor, eu viver essa realidade, eu uhum, pregar uma realidade, isso faz uma diferença gritante, cara, sim. no teu atendimento. Isso daí é o fundamental, isso é 10, né? Não tem como Uhum, fugir disso. Então, quem é coerente com os discursos, com tudo e com o que entrega, isso não tem. Você pode perder uma venda hoje, mas venda você recupera. Agora, uhum. credibilidade Jamais, né, é Diro? quando você demora para conquistar e quando você perde, é difícil, Perde perde rapidinho, né? muito rápido. Então, é um tijolinho, é uma construção de longo prazo, né? Então, sempre a gente tem que pensar no longo prazo. Se a gente for muito imediatista, a gente nunca consegue formar nenhum alicerce bom, né? Então, no primeiro vendaval cai. Concordo, É. concordo contigo. E Diro, para que a gente possa caminhar para o final e encerrar com chave de ouro essa conversa produtiva que a gente está tendo aqui, qual que é o conselho que o Diro deixaria para gerações que estão vindo para esse mercado, para aqueles que já estão no mercado há um bom tempo e talvez precisem de um norte? Qual seria o conselho que o Diro gostaria de ter recebido lá atrás, no passado, quando estava começando a carreira, e talvez não tenha recebido, né, esse conselho?
talvez aquele momento de, pô, isso aqui eu aprendi na base da pancada. E esse conselho possa ser passado para essas pessoas que estão ouvindo a gente aqui agora na AceroCast. Então, eu não sei se eu estou muito habilitado para dar conselho, mas algo que eu pratico, eu acho que vem dando certo, é a questão da ética e essa questão da coerência, né? Você entregar o que você faz, você cumprir com aquilo que você está fazendo, e eu acho que isso é fundamental. Então, eu acho que isso daí é o mínimo necessário. E conselhos, olha, o mundo é muito volátil, talvez o conselho que eu dei hoje aqui, amanhã já não sirva mais. Então, eu me abstenho disso. A única coisa que perdurará é a ética, a palavra, a credibilidade. E os valores, né? E os valores. Então, o restante, o mundo é muito volátil. Show de bola. Diro Roccari, da Solo. Diro, obrigado mais uma vez pela tua presença. Para você que acompanhou a AceroCast até aqui, fique, porque daqui a pouquinho tem mais convidado especial para poder conversar com a gente aqui. Até daqui a pouco.